Salve amigos, eu sou o professor Rimar Segunda e esse é o seu canal Enferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre semiologia, né? Então você já tem aula que fala sobre anamnese e exame físico, você já tem aula que fala sobre sinais vitais. A gente vai resgatar aqui algumas informações, vamos resolver questões e vamos falar também sobre semiologia da pele, dando início aí a uma série de aulas que vai trazer justamente o exame físico específico do corpo. Então a gente começa pela pele, vamos navegar pelo sistema cardiovascular, vamos falar sobre o sistema respiratório, vamos falar sobre o sistema geniturinário, vamos falar sobre o sistema neurológico. Então tem muito a que a gente estudar aqui no nosso canal Enferodonto. E hoje a gente começa esse rol de estudos, né? Então falando um pouquinho sobre exame físico, falando um pouquinho sobre sinais vitais, falando um pouquinho sobre anamnese e falando um pouquinho sobre o exame físico da pele. Então eu te convido. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, esse é o nosso canal Enferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. Você acha aí aulas sobre legislação de enfermagem, legislação do Sistema Único de Saúde, a gente já tem aula sobre o SUS constitucional, a Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8.142, Política Nacional da Atenção Básica. A gente já tem muito material sobre legislação de enfermagem, destacando a Lei 7.498, que é a Lei do Exercício Profissional. Também a Lei 5.905 de 1973, que cria o sistema Conselhos Federais, Conselho Federal e Conselhos Regionais. A gente também tem aula sobre Código de Ética. E claro, também na parte de enfermagem, você tem muita coisa aí sobre doenças imunopreveníveis, né? Então não só serve para enfermagem, mas também para outras categorias também da área da saúde. Você tem muita questão aí, tem revisão sobre tuberculose, tem revisões sobre doenças transmissíveis como sarampo, rubéola, cachumba, difteria, tétano, dengue, chikungunya, zika, febre amarela e tem muita aula aí no nosso canal Enferodonto. Se você gostar do nosso conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal e também recomendar a alguém que esteja estudando para concurso público. Sem muita propaganda agora, vamos conversar um pouquinho sobre semiologia, né? Então a semiologia é justamente uma área que vai estudar as técnicas de exame físico e os sinais e sintomas da doença. Quando a gente fala justamente nas técnicas semiológicas, a gente vai pensar muito nos sentidos da visão e aí a gente vai destacar 4 técnicas, que é justamente a inspeção. E aí na inspeção a gente trabalha o olfato, ou seja, os odores, e também a visão. A gente vai falar um pouquinho sobre a palpação, que aí você tem o sentido do tato, e no tato você pode observar a temperatura, textura, pressão, dor, contornos de massas, né, abaulamentos e tudo mais. Você tem a percussão, que consiste em gerar sons no nosso corpo, e esses sons podem ser interpretados nos diferentes órgãos, né, como por exemplo as vísceras ocas e também os órgãos de preenchimento. E a gente vai falar um pouco sobre a ausculta, que é justamente escutar os sons do nosso corpo também, né? Então, com auxílio, a ausculta indireta, né? Através de estetoscópio. A semiologia, também conhecida como semiotécnica médica, é uma ciência que estuda os sinais e sintomas da doença. Então, quando a gente fala de sinal e sintoma, né, então é importante que a gente faça essa diferenciação, né? Então, sintoma é tudo que se manifesta de forma subjetiva, ou seja, nas palavras do paciente. Então, sentir-se quente, a sensação de opressão, sensação de aperto no peito, né? Então, tudo que vem da subjetividade da pessoa, que vem com a sua forma de expressar aquele achado semiotécnico. Já a manifestação objetiva, que muitas vezes pode ser mensurada com as técnicas propedêuticas ou com outros aparelhos, né? Isso aí a gente interpreta como sinal, é um dado objetivo que é justamente visualizado e comprovado pelo profissional de saúde, o examinador, né? Então você tem essa diferença conceitual em que sinais são as manifestações objetivas que podem ser observadas e medidas, como por exemplo peso, temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, a avaliação semiológica da dor, né? Também alterações anatômicas, como por exemplo um inchaço visível, né? Alteração de um membro, hemorragias, coloração da pele, né? Um som anormal no pulmão, por exemplo. Mas também você tem a manifestação subjetiva e aí a gente vai denominar de sintoma, que é tudo que é relatado
pelo paciente, como por exemplo dor, náusea, tontura, cansaço, entre outros. Falar um pouquinho sobre a anamnese, né? Então a anamnese é um roteiro de entrevista, né? Então tá assim, ó, roteiro de entrevista. Isso aqui pode ser realizado por todos os profissionais da saúde. Ele é muito importante para que se chegue justamente a um diagnóstico. Mais ainda, né, a anamnese é um instrumento de relação profissional-paciente. Então, através dessa conversa, através desse diálogo, que há justamente a comunicação da queixa principal ou daquela relação de busca pelos serviços de saúde. E a anamnese ela tem como características, né, buscar trazer dados objetivos, mas também validar dados subjetivos a partir da expressão do paciente, a expressão da sua comunicação. E quando a gente fala em comunicação, a gente vai pensar na comunicação verbal, que é aquela com o uso da palavra, da escrita, mas também a não verbal, né, que é justamente a expressão do corpo. E isso começa desde o primeiro contato com o paciente, quando você já tem ali a impressão geral do seu comportamento, do seu grau de atenção, de ansiedade, de distração, de higienização, da forma como ele se apresenta a relação com o profissional. Então, a anamnese ela não é um ponto que começa e tem fim, e sim um contínuo durante toda a assistência do profissional de saúde, aquela pessoa que ali busca os seus serviços. E claro, ela busca justamente levantar informações, principalmente passadas, com o nexo do presente, para que veja ali qual é a relação de causalidade ou de influência, né, naquelas situações passadas com o histórico da doença presente. Não só isso, ela também busca trazer a relação dos hábitos de vida e, às vezes, também do contexto familiar, como, por exemplo, doenças hereditárias ou comportamento também da família, que possam influenciar naquele contexto que se encontra o paciente. Sempre lembrando que hoje a gente não pensa só na doença, e sim nesse contexto maior que a gente chama de determinantes sociais da saúde, ou seja, a sua completa exposição biológica, social, econômica, cultural, tudo isso fazendo interferências, se relacionando com o processo de saúde e adoecimento. Então, é uma palavra grega que a gente divide em anamnese, né, que é justamente trazer de volta a memória, ou seja, fatos que poderiam estar despercebidos ou esquecidos, mas através de um roteiro, de perguntas direcionadas, você consegue resgatar ali aquelas informações que estão no passado. Então, ela é muito especial para que você tenha um diagnóstico assertivo. E, claro, as informações da anamnese, elas serão validadas através do exame físico. Então, elas podem ser descartadas ou validadas pelo exame físico ou complementares, se assim for, né? Então, entenda lá, a gente vai destacar, né, como anamnese, sinônimo de entrevista, é uma entrevista detalhada com o paciente, onde se colhe a história da clínica completa, né? Então, durante a anamnese, o profissional faz perguntas, essas perguntas podem ser objetivas, ou seja, já com uma resposta preparada ou de escolha, mas também perguntas subjetivas que permitem a expressão do paciente, né? E aí, você tem como o principal motivo da anamnese encontrar o que a gente chama de queixa principal. E às vezes as pessoas podem ser poliqueixosa. Por isso que é muito importante que se haja esse diálogo e a expressão do paciente, para que se possa encontrar dentro daquele conjunto de poliqueixas, de múltiplas queixas, a mais relevante para o contexto daquele momento, o que mais se relaciona com o processo de saúde-doença. E aí a gente pensa na história da doença atual, como a doença começou e evoluiu, seus fatores relacionados que melhoram, que pioram, o início do sintoma, a evolução do sintoma, se ele melhorou, se ele piorou ao longo do tempo, a qualidade, como é que ele é sentido, né? Então você vai fazer uma série de perguntas que vão interrogar e trazer justamente uma maior objetividade ou uma forma mais concreta daquela situação, daquela queixa em que a pessoa se apresenta. E aí é muito importante que a gente avalie os antecedentes pessoais, né? Então,
passado patológico dele, se ele teve alguma outra doença, se ele fez cirurgias, se ele tem alergias, uso de medicamentos, últimas hospitalizações, situação vacinal, né? Então, tudo que possa ser relacionado com o processo de saúde e doença. E lembra que a anamnese também tem como objetivo a identificação da pessoa. Então, a gente começa também com o que nós chamamos de dados biográficos. Então, dentro desses dados biográficos, e você tem uma aula mais detalhada sobre isso, né? A gente identifica o nome, sobrenome, data de nascimento, idade, procedência, residência, naturalidade, né? Às vezes há uma relação geográfica de onde ele veio, principalmente as doenças epidêmicas vetoriais, como febre amarela, dengue, zika, chikungunya, Covid-19, né? Então, histórico de deslocamento geográfico de uma região para outra, com o processo nexoepidemiológico de saúde e adoecimento. Então, a gente tem também essa relatividade, além dos dados pessoais, e também a história familiar, né? Então, ali, ó, o quadro de morbidade daquela família, né? Então, a relação com doenças genéticas, predisposição a algum comportamento, né? Então, tudo isso são fatores importantes, além dos hábitos de vida, como alimentação, fumo, consumo de álcool, atividade física, práticas religiosas, né? Etnias, né? Então, todo esse comportamento sociocultural, étnico, religioso que possa estar relacionado com a doença. Então, tudo isso a gente levanta nessa técnica de investigação, que é muito importante, também para que se crie vínculo e confiança entre o profissional de saúde e o paciente. E volto a dizer, a anamnese não é uma técnica, não é uma atividade privativa de determinada profissão de saúde, e sim de todos os profissionais. Eles poderão realizar essa importante prática profissional, que é justamente esse roteiro de investigação e primeiro contato com a pessoa nos serviços de saúde. Então, posterior à técnica de anamnese dessa entrevista, a gente trabalha o exame físico, né? Então, quando a gente fala de exame físico, a gente vai falar no exame físico geral, e dentro desse exame físico geral a gente busca identificar de forma mais genérica algumas informações que se relacionam com a queixa principal, com o sistema direcionado daquela queixa principal e com o que é coletado na anamnese. E aí, claro, no exame físico geral a gente destaca também a realização dos sinais vitais e dos dados de antropometria, que são as medidas do corpo, né? Então a gente destaca aqui estatura, a gente destaca peso, índice de massa corporal, circunferência abdominal, comprimento cefálico, entre outros parâmetros, entre outros marcadores importantes que se relacionam com as medidas do corpo. E claro, a gente também fala do contexto do exame físico específico. E aí, falando do exame físico específico, você pega aqui os diversos sistemas, como por exemplo o sistema neurológico, o sistema cardiovascular, o sistema respiratório, gastrointestinal, gênito, urinário, também músculo esquelético. E a gente vai passar por esses diversos sistemas, né? Hoje a gente vai direcionar um pouco sobre a avaliação física da pele como nosso primeiro sistema específico a trabalhar juntamente no exame físico. Então, falando de exame físico, é impossível que a gente não destaque justamente as técnicas propedêuticas, a ausculta, a percussão, a palpação e a inspeção. Falando da inspeção, claro, a gente está utilizando o olho, o sentido da visão, também o sentido do olfato, né? Então, esse sentido pode ser a inspeção ao olho nu, mas também a gente pode utilizar alguns instrumentos, como, por exemplo, as lentes de aumento, as lupas, e aparelhos específicos, como, por exemplo, um espéculo para visualizar a região do colo, a região do nariz, né? E outros instrumentos que vão permitir a visualização de camadas ou de estruturas mais internas do nosso corpo. A gente utiliza o sentido do tato na palpação, né? Outra técnica muito importante, né? E aí nessa palpação a gente pode sentir textura, temperatura, sensibilidade, tamanho e forma dos órgãos. A gente tem a palpação superficial, a palpação profunda, as manobras de compressão e descompressão. A gente vai trabalhar muito isso lá no trato gastrointestinal. Claro que a percussão também é muito importante, principalmente nos órgãos ou vísceras ocas, né? Então, é também um achado semiológico que a gente utilizará, principalmente no sistema gastrointestinal e na
percussão da bexiga nas distensões do globo vesical. Então você tem uma técnica que consiste em produzir sons, bater levemente com os dedos em certas partes do corpo para produzir sons, né? Então sons timpânicos, sons maciços, sons submaciços, como por exemplo a maciez, o timpanismo, que podem se relacionar, né, com a densidade dos órgãos subjacentes e a presença de ar ou fluidos. Fechando a nossa técnica propedêutica, a gente tem a ausculta, né? E basicamente a ausculta é feita de forma indireta através do uso do estetoscópio, né? Então consiste em escutar os sons produzidos, sons cardiológicos, sons respiratórios, sons gastrointestinais, né? Então são muito importantes para a propedêutica, que se avalia ali no exame físico, seja ele específico, seja ele geral. Então, consiste em escutar os sons produzidos dentro do corpo, geralmente com a ajuda do estetoscópio. Falar um pouquinho sobre sinais vitais, né? Então, os sinais vitais, eles fornecem dados objetivos sobre várias funções do corpo. Então, funções do corpo. Principalmente os dados que sustentam, né? Sustentam a vida. E aí, quando a gente pensa nos dados que sustentam a vida, a gente vai pensar muito na avaliação de respiração e de circulação. E quando a gente fala em circulação, a gente pensa muito na frequência cardíaca e também nos níveis de pressão arterial. Claro que a gente não tem só esses sinais vitais, né? Então, quando a gente pensa em sinais vitais, a gente fala de temperatura, a gente fala de pressão arterial, a gente fala de frequência cardíaca, também podemos trabalhar o pulso periférico, a gente vai falar sobre frequência respiratória e, quinto sinal vital, dor, né? Algumas literaturas vão trabalhar também com a saturação de oxigênio ao ambiente, né? São também parâmetros que são observados nos sinais vitais. O segundo, glicemia, que é um importante parâmetro que a gente utiliza também na avaliação do contexto geral do paciente, é sinal vital. Então, cuidado, né? Então, a glicemia, né, que são a leitura capilar, né, do açúcar no sangue, né, não é sinais vitais. Então, a gente vai trabalhar muito esses 5 sinais vitais, apesar de ser um parâmetro também muito importante na avaliação do paciente. Segundo, alguns sinais vitais, eles sofrem influência da idade, tá? O único que não vai variar com a idade é a temperatura. Então, você vai ter um valor de temperatura tanto para a criança, para o adulto, quanto para o idoso. Então, falando em sinais vitais, então, são medições essenciais que indicam o estado de saúde de uma pessoa. Você utiliza ele na admissão do paciente, na avaliação contínua, na alta do paciente, né? Então, são parâmetros que você vai utilizar constantemente na assistência a qualquer pessoa. Então, são cruciais para a avaliação clínica e servem como indicadores da função fisiológica básica, né? Então, você vai trabalhar principalmente ali, com as condições de respiração e de circulação. Claro que a dor é um dos principais sintomas relatados, né, que levam as pessoas a buscarem os serviços de saúde. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre dor também. Então, dentre os principais vitais, né, nós temos justamente o que se destacar a temperatura corporal, né? Então, quando a gente fala de temperatura corporal, a gente tem o centro controlador da temperatura, que é o hipotálamo, né? Então, você tem um controle neuronal. A elevação da temperatura é uma resposta imunológica inata, né? É uma forma do nosso corpo responder à entrada de um patógeno. E aí a gente tem níveis de temperatura normal, temos níveis de temperatura baixos e temos níveis de temperatura elevados. E a hiperpirexia é uma emergência médica. Então, a temperatura, ela é justamente essa relação de equilíbrio entre o trabalho do seu corpo produzido, o metabolismo, o trabalho interno, a produção de calor interno e aquilo que se perde para um ambiente externo. Lembrando que as atividades metabólicas, as atividades celulares, até mesmo a circulação sanguínea produz calor através de energia cinética. Então, temperatura indica o equilíbrio entre a produção e a perda de calor do corpo. E aí existem vários
sítios de verificação de temperatura, né? Então a gente destaca aqui a região axilar, a oral e a retal, principalmente a região axilar em adultos, né? A oral a gente tem algumas ressalvas, como pacientes inconscientes, pacientes comatosos, crianças. A retal é uma temperatura a mais precisa, mas também é uma via que não é a principal utilizada devido ao seu acesso também ser um pouco desconfortável. E a gente tem alguns tipos de termômetro. Hoje não se utiliza mais os termômetros de escala de mercúrio, mas você tem o termômetro de artéria timpânica, você tem o infravermelho, você tem o de bisel digital, né? Então você tem várias formas hoje de verificar a temperatura. Mais importante do que isso é a gente atentar para os valores de referência. Então a temperatura normal ela varia em torno de 36 graus, até 37,2, o estado febrículo, aquele estado de aquecimento do corpo, pode estar relacionado à atividade física, e a gente chama isso de hipertermia, né? Então, está ali em torno de 37,3 graus até 37,7. Você tem acima de 37,8 graus já o estado febril, então é um estado que já requer intervenção com resfriamento do corpo através da utilização de compressas ou até mesmo o uso de um antitérmico. A hipotermia, você tem aqui temperaturas abaixo de 35 graus, e eu vou colocar aqui, ó, hiperpirexia. Tome muito cuidado com isso, né? Então, ó, você tem temperaturas acima de 41 graus e, ó, febre alta, né? Temperaturas de 39 a 40 graus Celsius, né? Então, você tem ali a febre alta, que também é uma urgência médica. A hiperpirexia é uma emergência, porque tem um risco ali de desnaturação proteica. E o nosso segundo sinal vital avaliado é justamente a pressão arterial, né? Essa pressão que o sangue exerce sobre as artérias está relacionado com o débito cardíaco, que é o volume de sangue ejetado em 1 minuto, né? Então, pelo ventrículo esquerdo, né? Então, ó, em 1 minuto. E claro, o examinador ele vai utilizar uma técnica indireta, que é através da verificação com o estetoscópio e o esfigmomanômetro, e aí a gente vai ter os níveis de pressão sistólica e de pressão diastólica, que representam sons, né? Sons de Korotkoff. Então você tem o primeiro som de abertura das válvulas, né? Aliás, de fechamento das válvulas atrioventriculares, e o segundo som que representa o fechamento das válvulas tricúspide e mitral, né? Então você tem B1 e B2, um som mais forte e um som mais abafado. Para que se realize a técnica de verificação de pressão arterial, né, existem alguns requisitos, como por exemplo o repouso, né? O repouso de pelo menos 5 minutinhos, né? Então não vale chegar aí imediatamente já realizar a verificação, que isso vai dar um valor falsamente elevado. Também, ó, há alguns cuidados com prática de atividade física, né? Então, ó, recomenda-se que pelo menos 60 minutos, né, que não tenha realizado atividades físicas, nem ingerido bebidas alcoólicas ou tabagismo, né, por pelo menos 30 minutinhos antes de verificar a pressão arterial. Se recomenda que a pessoa esteja na posição sentado, com as pernas descruzadas e o braço à altura do coração, com a mão estendida para cima, e também, ó, que esteja com a bexiga vazia, né? Então, na pressão arterial, você tem justamente também a proporção com relação a valores de adulto, com valores de criança. A gente aqui trouxe a referência do adulto. E é muito importante que o nobre aluno esteja antenado com a classificação da Sociedade Brasileira de Hipertensão de 2022, que trata justamente desses valores de hipertensão, estágio 1, estágio 2, estágio 3, pré-hipertensão, normal, pressão ótima. Então, tudo isso é muito importante. Então, a gente categoriza como pressão normal, né, ou ótima, aquela que tem valores sistólico e diastólico menor que 120 por 80 milímetros de mercúrio. E aí a gente vai classificar a pressão entre 130 até 139 e 85 até 89 como pré-hipertensão ou normal alta. Então, essas pessoas devem ser estimuladas ao que nós chamamos de mudança no estilo de vida, como, por exemplo, melhoria no padrão alimentar, evitando frituras, gorduras, ou seja, alimentos altamente
proteicos e energéticos, né? Evitando também o excesso de ingestão de sódio e o aumento da ingestão de potássio e, claro, a atividade física e a perda de peso. Então, isso é o que nós chamamos de mudança no estilo de vida, que está diretamente relacionado com os valores de pressão arterial. Além disso, nós temos a categorização do que é hipertensão, valores acima de 140 ou pressão acima de 90 milímetros de mercúrio, né? Então isso é categorizado como níveis de pressão arterial elevado. Agora não basta dizer que é em uma aferição, sim, em pelo menos 2 momentos diferentes, utilizando a técnica de verificação correta. E aí você tem as categorizações de hipertensão estágio 1, 2 e 3, até, claro, as emergências hipertensivas, que podem relacionar-se com lesões de órgão-alvo, né? Então nós temos a hipertensão como um dos principais fatores para lesões de órgão-alvo no coração, no cérebro e nos rins. Então é um importante valor de sinal vital a ser verificado, não só nos casos de pressão arterial elevada, mas também nos casos de pressão arterial baixa, né, que a gente vai chamar isso de hipotensão, né, que podem estar relacionados a quadros de choques circulatórios, como o cardiogênico e o hipovolêmico, e aí você vai ter a hipotensão quando você tem os níveis de sistólico menor que 90 milímetros de mercúrio e pressão diastólica menor que 50 milímetros de mercúrio. Então você vai ter essa condição de hipotensão. Outro sinal vital importante que a gente destaca é a frequência cardíaca, né? E pensando na frequência cardíaca, a gente destaca o pulso apical ou ictus cortis. A gente vai trazer justamente essa semiologia cardíaca em um momento posterior, então a gente vai trabalhar os focos de ausculta cardíaca, vamos falar um pouco mais sobre o pulso apical, os sons e as válvulas atrioventriculares e também as válvulas semilunares, né? Então a gente vai compreender um pouco mais sobre a dinâmica do ciclo cardíaco, mas aqui pensando na frequência cardíaca, a gente vai contar ritmo e, claro, também frequência, né? Então, o ritmo é classificado como regular ou irregular, e a frequência normal que versa sobre 60 a 100 batimentos por minuto. Esse também é um parâmetro que sofre variações com os valores de pediatria, né? Por exemplo, o recém-nascido ele tem uma frequência cardíaca que varia de 120 a 160 batimentos por minuto, então a gente está pegando aqui a referência do adulto e pensando na frequência cardíaca também a gente fala sobre pulso, tá? Então pulso é muito importante porque é justamente esse reflexo dos batimentos cardíacos em vasos distantes do coração, né? Então é o que nós chamamos de pulso periférico e aí você tem várias regiões que se possam aferir esse pulso, lembrando que é aferido em cima de artérias, então é um comprimento de onda resultante dos batimentos do coração e no pulso a gente avalia também o ritmo, nós avaliamos o volume e esse volume pode ser cheio, mas esse volume também pode ser fino e a gente avalia a regularidade. E aí esse ritmo pode ser regular ou irregular. E aí, com relação ao ritmo, a gente fala aqui da frequência, né? Então, a frequência do pulso também é a frequência cardíaca, que varia de 60 a 100 batimentos. E aí, acima de 100 batimentos, nós chamamos de taquicardia no coração. No pulso, nós chamamos de taquisfigmia. Abaixo de 60 batimentos por minuto, nós chamamos de bradicardia no coração. E no pulso, a gente chama de bradisfigmia. E aqui você tem justamente várias regiões onde você pode verificar a pulsação, destacando aqui o pulso braquial. E nos indivíduos inconscientes, justamente o pulso central, que a gente chama de pulso carotídeo. Vamos falar agora um pouquinho sobre respiração, né? Então, a respiração também é um parâmetro muito importante e aí a gente conta na respiração, segundo, justamente esse volume, né, de entrada de ar, que a gente chama de inspiração, e também a saída de ar, que a gente chama de expiração, e tudo isso é uma respiração, né, segundo, que também pode ser denominada de movimento respiratório ou incursão respiratória. Segundo,
Muito importante esse sinal vital, principalmente quando nós estamos aferindo, para não fazer com que a pessoa torne a respiração consciente. Você tem alguns padrões patológicos de respiração, como a respiração de Cheyne-Stokes, o ritmo de Biot, a respiração de Kussmaul. Então, isso aí são padrões patológicos que estão relacionados, ora, a condições de, por exemplo, cetoacidose diabética, né, de hiperventilação, tentando reverter um quadro de acidose sanguínea, ou lesões neurológicas, como a gente vai observar na condição de Cheyne-Stokes e ritmos de Biot, também chamado de respiração atáxica, em que nós temos aquelas características, né, de picos de hiperpneia intercalados com as respirações ou até mesmo parada respiratória, que a gente chama isso de apneia momentânea, né? Não é uma condição definitiva. Aqui a gente está falando de uma forma mais revisional, mais simples. Você tem aula aqui que revisa esses padrões patológicos, né? Então, a frequência respiratória também é um parâmetro vital que sofre influência da idade. Pensando no parâmetro do adulto, nós temos justamente aqui a frequência respiratória que versa com justamente movimentos de 12 a 20 movimentos por minuto ou incursões respiratórias por minuto. O segundo, lembra o seguinte, que a frequência cardíaca, pulso e respiração devem ser contados em 1 minuto. E claro, assim como na frequência cardíaca e no pulso, né, aqui a gente vai avaliar também o ritmo dessa respiração, se é um ritmo regular, se é um ritmo irregular, a expansão do tórax, né? Então, expansibilidade torácica, né? Se é simétrica, se não é simétrica, né? Então você tem essa avaliação da lateralidade do corpo, né? Então muito importante a gente avaliar essa lateralidade. E também a gente vai contabilizar os movimentos respiratórios para definir a frequência respiratória. E em um próximo momento a gente vai trabalhar os sons, né? Os sons normais, e aí a gente vai chamar isso também de sons adventícios. Então a gente vai ter os murmúrios vesiculares, os sons brônquicos e os sons broncovesiculares. Tá? Vamos falar em um próximo momento, quando estivermos falando da semiologia da respiração, também dos sons anormais, né? E dentro dos sons anormais, a gente vai falar um pouquinho sobre os crépitos, a gente vai falar um pouquinho sobre os sibilos e também iremos falar sobre os roncos na ausculta cardíaca. Adiantando aqui, então a gente tem justamente a frequência respiratória, em torno de 12 a 20 incursões, a respiração acelerada, que a gente chama de taquipneia, quando você tem mais de 20 incursões respiratórias por minuto, a respiração lenta, que a gente chama de bradipneia, quando você tem menos de 12 incursões, a respiração dificultada, que a gente vai chamar de dispneia, e a parada ou a cessação momentânea ou definitiva da respiração, que é quando você não vê realmente a entrada e saída de ar, ou seja, movimentos respiratórios, que a gente define como apneia. Então, falar um pouquinho sobre o exame físico da pele agora, né? Então, a gente falou um pouco sobre a anamnese, exame físico geral, sinais vitais. Vamos agora direcionar para o exame físico da pele. Então, a pele é um órgão, tá? Então, um órgão com funções, né? Segundo, funções de quê? Proteção, funções metabólicas. O segundo, metabólicas, sim, né? Por exemplo, síntese de colágeno, elastina, vitamina D, né? Trabalha na ativação da vitamina D. Tá? Então, ele tem camadas, né? Então, quando a gente pensa nas camadas, a gente vai falar na camada mais externa, que é chamada de epiderme, e lá a gente tem o tecido epitelial. A gente tem a camada intermediária, que aí a gente chama de derme, e lá a gente tem o tecido conjuntivo. E a gente tem uma camada mais interna que nós chamamos de hipoderme. E lá a gente vai encontrar o tecido adiposo e a gordura.
Então, a camada, a pele, é justamente a nossa roupa de revestimento, né? Então, ela representa 10 a 20% do peso corporal, faz parte do que nós chamamos de imunidade inata, né? Então, uma das nossas primeiras fontes de defesa contra a entrada de patógenos, né? Uma barreira física. Na pele, nós temos alguns constituintes, como o colágeno, a elastina e a vitamina D. Também temos pigmentos, né, como a melanina, que confere justamente cor à nossa pele. Quanto mais melanina, nós teremos uma pele mais escura. Segundo, tem terminações, né? Então, terminações nervosas, né, que aí a gente vai chamar isso de células de Merkel, que vão sentir temperatura, vão analisar pressão, textura, umidade e principalmente, segundo, dor. Então, a gente pode dizer que outra função da pele é sensibilidade. E isso aí está diretamente relacionado ao nosso sentido do tato. Tá? Então, você tem várias outras funções da pele, como equilíbrio hidroeletrolítico, através da regulação de perda de água pelo suor. Você tem a proteção mecânica contra choques, como por exemplo o tecido adiposo, reserva energética, que é o próprio tecido adiposo. Você tem uma série de funções importantes da pele. Quando a gente pensa na semiologia da pele, a gente vai pensar em lesões que possam aparecer, que identificam processos patológicos ou lesões que são resultantes já de processos patológicos que levaram à destruição da pele, à perda de sua integridade. Por isso que a gente vai dividir dois momentos: as lesões elementares, que são alterações na pele que indicam sintomas de uma determinada doença, e lesões secundárias, que são produto ou o resultado daquelas lesões primárias. É muito importante que a gente pense na pele, né, avaliando com relação à sua integridade e também a sua coloração. E aí, na coloração, a gente vai ver algumas alterações pigmentares sistêmicas, como por exemplo a icterícia, e também pigmentares localizadas, como os hematomas, como as petequias. Pensando nisso aí também, nessas lesões elementares, né? Então a gente pensa também nas manchas. Às vezes essas manchas são por excesso de pigmentação, então a gente vai chamar elas de manchas hipercrômicas, pelo excesso de melanina, ou manchas acrômicas, pela diminuição de melanina. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso de forma mais objetiva. A gente fala das lesões elementares da pele, lembrando que é o maior órgão do nosso sistema corporal, com várias funções, dentre elas função de defesa e função de sensibilidade. Então, a mácula, segundo, ou mancha, né, é uma alteração que está relacionada à ausência ou presença de melanina. Então, a ausência de melanina você vai chamar de mancha hipocrômica, o excesso de melanina você vai chamar isso de mancha hipercrômica. Pode estar relacionado a diversas patologias, como por exemplo a hanseníase. Então, é uma alteração de cor. Ponto importante aqui, segundo, a mácula ela não tem relevo, ou seja, não tem saliência, você não sente aquela lesãozinha aumentando, ela é rente com as camadas da pele, a gente destacou ali a epiderme, derme e hipoderme. Então, sem relevo ou depressão. Se estiver até 1 centímetro, a gente vai chamar de mácula. Se for maior que 1 centímetro, a gente vai chamar isso de mancha. E aí a gente destaca as manchas hipercrômicas pelo acúmulo de melanina e as manchas acrômicas pela sua diminuição. Por exemplo, as sardas, as manchas de café com leite, está muito relacionado, né? Por exemplo, hanseníase, tem as manchas ali, a hanseníase indeterminada, que às vezes são hipocrômicas ou são ferruginosas, um pouco com tom de vermelho alaranjado. A pápula, então aqui você já tem uma discreta elevação da pele. É uma lesão sólida de elevação circunscrita com até 1 centímetro de diâmetro. Exemplo, as picadinhas de insetos, a própria verruga, né? Então qualquer saliência que aumente ali de forma sólida, a gente vai chamar isso de
pápula. O segundo dia, a placa. A placa, ela é um acúmulo de pápulas, né? Então, você tem mais de 1 centímetros de diâmetro, geralmente mais de uma pápula junto ali, né? Então, ó, são lesões sólidas elevadas com mais de 1 centímetro de diâmetro, formado pela confluência de pápulas. A exemplo, a gente tem aqui as psoríase. Então, aqui, segundo, ó, dá um exemplozinho de mácula, uma lesão de mancha, né? Então, quando a gente pensar em mácula, a gente vai pensar em mancha. Quando você achar uma mancha, aliás, alterações de cor da pele, né? Então, alterações de cor, elas podem ser hipercrômicas ou podem ser acrômicas ou hipocrômicas. E aí você tem a mancha quando é mais de 1 centímetro e você tem a pápula, a mácula, quando é menos de 1 centímetro. As pápulas, né? Então as pápulas são elevações da pele, né? Quando você tem várias pápulas juntas, você pode ali denominar de placa, ou quando você tem uma grande pápula maior que 1 centímetro, você também pode denominar de placa. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as elevações com conteúdo líquido, são as vesículas, e já as crostas, que são lesões secundárias. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre elas. Continuando com as lesões elementares, né, você tem aqui o nódulo, que é uma lesão sólida e palpável, mais profunda do que a pápula, né? Então pensa lá, pápula, uma lesão sólida, menor que 1 centímetro. E já a placa também é uma lesão sólida, ó, maior que 1 centímetro, ou um agrupamento de pápulas. Então você tem aqui um nódulo que é um pouco mais palpável, né, do que a pápula, né? Também de consistência sólida, podendo estar na derme ou na hipoderme, ou seja, está a nível de tecidos mais profundos, né, segundo. Então, eu posso dizer que as lesões de pápula e de placa estão a nível, ó, de epiderme e de derme, ao passo que o nódulo ele está mais localizado nas regiões da hipoderme, ou seja, terceira camada da pele. Você tem aqui o tumor, né? Então, ó, também uma lesão sólida elevada com mais de 2 centímetros de diâmetro, e esse tumor pode ser, ó, benigno ou maligno. Então, você tem uma lesão muito mais elevada do que um nódulo. O segundo, e a urticária é uma placa que tem justamente prurido, coceira. Então, ó, uma lesão elevada, edematosa, geralmente rosa, avermelhada, com prurido intenso, segundo. Então, está relacionado com essas reações alérgicas que tendem a desaparecer em poucas horas. Então, a urticária está, ó, muito relacionada com placas relacionadas a condições, ó, alérgicas, né? Então, é uma placa com sensação pruriginosa, com sensação de coceira. Vesícula. Vesícula também é uma elevação, né? Agora, nódulo, tumor e urticária, além de, vamos colocar aqui, ó, placa, pápula, nódulo, tumor, tudo isso são lesões, ó, que a gente chama lesões sólidas. Ou seja, não tem conteúdo líquido. São lesões durinhas. Segundo, mácula. Mácula é uma lesão sem relevo que está relacionada à pigmentação. Um excesso de pigmentação ou a ausência de pigmentação na pele. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre, ó, as que têm conteúdo líquido. E aí tudo começa com a vesícula. Uma pequena bolha que pode ter conteúdo seroso ou água, né? Elevada com até 1 centímetro de diâmetro, contendo, ó, líquido seroso, por exemplo, as vesículas herpéticas, a varicela, aquele calinho, né, que a gente às vezes faz com atrito da pele, né? Então, ó, vesícula. Em seguida, você tem, ó, o flictema ou bolha, que são vesículas, ó, maior que 1 centímetro de diâmetro. Então, isso acontece muito, ó,
nas queimaduras de segundo grau, inclusive é um marcador de queimadura de segundo grau, tá? E também, ó, nessa condição de pênfigo. Então, você tem ali vesícula um pouco menor, bolha maior que 1 centímetro, com conteúdo, segundo, ó, seroso. Então, ó, líquidozinho, branquinho, translúcido, né? Pode até ter sangue também ali. Você tem aqui, ó, a pústula, segundo, presta muita atenção porque adora cobrar a diferença de vesícula para pústula. Então, ó, a pústula é uma vesícula ou uma bolha que contém o que, ó, conteúdo purulento, como por exemplo a espinha, a acne ou o impetigo bolhoso, né? Aquela condição ali causada por uma bactéria. Você tem o cisto, né? Então, ó, lesão em forma de bolsa encapsulada que pode conter material líquido, semissólido ou gasoso, né? Então, você tem também essa condição ali do cisto. Muito importante aqui essas lesões de conteúdo líquido, vesículo, bolha e pústula. Vamos falar um pouquinho agora das lesões secundárias da pele, né? Então, a gente falou sobre as lesões primárias. E dentre as lesões primárias, a gente falou de uma pigmentar, que é a mácula. Ela não tem relevo, geralmente um pouco menor que 1 centímetro. A gente também falou da mancha, tá? Quando é um pouco maior que 1 centímetro. Ou segundo, quando a gente pensa em cor da pele, claro que não existe só essas lesões primárias, né? Então você tem ali, ó, alterações de cor generalizada da pele, né? Como por exemplo, ó, a cianose nos quadros de diminuição de oxigênio, né? Então aquela cor azulada, né? Você tem também, ó, o rubor, né? Então aquela pele avermelhada nos casos de aumento do fluxo sanguíneo, né? Nos estados inflamatórios, nos estados de hipertermia, nos estados de reações alérgicas. Você também tem, ó, a icterícia, que é um acúmulo de pigmento, né, da bilirrubina, que se manifesta muito inicialmente na esclera do olho, nessa partinha branquinha, mas também que pode alcançar a parte generalizada, então vai ficar com um tom amarelo, né, aquela cor amarela do corpo. Você tem também outros pigmentos que podem influenciar, né, na alteração da cor da pele, como medicamentos que podem alterar a cor da pele. E aí a gente faz aqui, ó, um exemplo, a clofazimina, né, no tratamento da hanseníase, né, que pode escurecer ali a pele. Você tem pigmentos externos, né, que podem também alterar a pele, como por exemplo as tatuagens, né, que vão pigmentar externamente a pele, trazendo ali também alterações na cor natural daquela pele. Lembrando que tudo isso está relacionado àquele pigmento que nós chamamos de melanina. Quanto mais melanina, mais escura é a cor da pele, menos melanina, mais clara. E é um pigmento que também, ó, melanina, traz proteção contra os raios ultravioletas. Então a gente falou sobre lesões que têm mancha, mas também nós falamos lesões que têm, ó, relevo, né? Saliência. Dentro dessas lesões, elas podem ser sólidas e também podem ter, ó, conteúdo líquido, né? E agora a gente vai falar das lesões secundárias. Por que a gente revisou isso? Porque as lesões secundárias são, ó, a consequência, o resultado dessas lesões primárias da pele, né? De processos que caracterizam doenças, que às vezes determinam a destruição de tecidos ou alterações destes. Então a primeira lesão é a erosão, né? Então a perda superficial da pele sem atingir a derme, né? Então, ó, a erosão é a cicatrização que ocorre sem deixar cicatriz. Então aquela cicatrização rasinha, né, que, ó, cria-se uma pequena crosta. Então, a erosão é sinônimo de crosta. Já a úlcera é a destruição das camadas da pele, né? Pode ser da epiderme, da derme, ou alcançar também tecidos mais nobres, como a hipoderme. Então, ó, perda de substância mais profunda, atingindo a derme e deixando a cicatriz. Então, a úlcera, ela passa por um processo de cicatrização, passa por uma matriz de reposição de colágeno, que a gente vai chamar isso aí de tecido de granulação.
O segundo, e a fissura, né? O famoso pé rachado, né? O acúmulo de queratina, de queratinócitos, de células da epiderme desprovidas de vida, né? Então, ó, a rachadura ou fenda linear da pele que atinge a derme. Então, ó, exemplos de fissuras nos pés. Vamos lembrar lá dos pés dos calcâneos, né? Do calcanhar rachado. E as escamas, né? Então, ó, o acúmulo de células mortas. Aonde, segundo? Na epiderme, né? Então, quando você se coça, né? Então, ó, você está removendo ali as escamas, células mortas que se renovam a cada 28 dias, né? Da camada mais externa da pele, do extrato córneo, que se desprendem, né? Então, por exemplo, está ali na caspa e na psoríase. Falar um pouquinho sobre crosta, né? Então, ó, ressecamento de exudato, pus, sangue ou serosidade sobre uma lesão. Segundo, a crosta é quando uma vesícula, ó, está relacionado justamente a lesões primárias de conteúdo líquido, né? Ó, ressecamento de exudato. Então, ó, lesões primárias de conteúdo, ó, líquido. Essas lesões evoluem da seguinte forma, né? Começam com a mácula, elas ganham um certo relevo, que a gente vai chamar de vesícula. Se essa vesícula for um pouquinho maior, a gente vai chamar de bolha. Então, ó, elas vão ressecar, perder o seu conteúdo e virarem o que nós chamamos de crostas, né? Segundo isso aí era muito descrito, né, nas infecções que causam pequenas vesículas, como herpes, o sarampo, até mesmo a varíola, né? Então, ó, ressecamento, exudato, pus, sangue ou serosidade sobre uma lesão, né? Então, por exemplo, a crosta de uma ferida. Liquenifação, né? Então, espessamento da pele com acentuação dos sulcos causado por coçadura crônica, né? Então, a pessoa coça tanto, tem aquele prurido naquela região que a pele fica enrugada, fica rugosa. Isso aí a gente vai chamar de liquenifação. Principalmente aqui, ó, nas regiões dos cotovelos, dos joelhos. Então, ó, fica com um aspecto de casca de árvore. Cicatriz, né? Então, cicatriz é uma reparação tecidual, né? Resultante de um processo de cicatrização, formação de um tecido fibroso que substitui a pele normal após uma lesão profunda. Então, essa cicatriz pode ser atrófica ou também pode ser hipertrófica, que a gente vai chamar também de queiloide. Queiloide, né? Então já está falando aqui, né? Então, tipo de cicatriz hipertrófica que cresce além dos limites da lesão original, né? Então, é uma cicatriz bem elevada, né? Agigantada, resultante de excesso de deposição de colágeno, né? Então, você vê ali justamente uma exacerbação do tecido cicatricial. E o eritema, né? Então, é a vermelhidão da pele causada pela dilatação dos vasos sanguíneos. O segundo, eritema, petequia, equimose e hematoma são lesões que estão relacionadas à presença de sangue nesses tecidos, né? Então, a petequia está relacionada, são pequenas pigmentações de cor vermelha, púrpura, que estão relacionados justamente a pequenos focos hemorrágicos, pequenas microhemorragias que identificam o que nós chamamos de fragilidade capilar. Pode ser provocada, como por exemplo na prova do laço, mas também pode ser resultante de alterações de discrasias sanguíneas, de células sanguíneas, como por exemplo a diminuição das plaquetas sanguíneas que podem ser observadas em infecções virais, como por exemplo na dengue. Você tem a equimose, que está relacionado a um trauma na região, justamente da pele, né, decorrente de uma pancada, e você também tem o hematoma, né, então que estão relacionados, né, a justamente lesões traumáticas na pele em que há extravasamento de sangue para os tecidos, né? Então são manchas de sangue extravasadas para a pele. Só revisando um pouquinho, né? Então você tem aqui a mácula, que é justamente uma lesão sem relevo, de mancha. Essa mancha pode ser hipercrômica ou hipercrômica, está relacionado justamente à melanina. Você tem aqui, ó, a fissura, né? Então vai se lembrar lá do pé rachado, né? Então são erosões na pele, né? Causadas principalmente, ó, pelo ressecamento
ou deposição de células mortas, né, do tecido epitelial. Você tem aqui um cisto, né, que é uma elevação maior que 1 centímetro, que pode ter conteúdo seroso, líquido ou até mesmo gasoso. Né? Você tem aqui um nódulo, que é uma elevação da pele, né? Então você tem aqui um nódulo com uma elevação da pele maior que 1 centímetro, e isso aqui tem um conteúdo sólido, né? Segundo, você tem a pápula, né? Então, lesãozinha de elevação sólida da pele menor que 1 centímetro. E você tem a pústula, que é a vesícula, né? Então, a elevação sólida, a vesícula ou bolha, com conteúdo que purulento, né? Então, conteúdo purulento. E você tem o que? A vesícula, que tem conteúdo seroso, né? Se for menor que 1 centímetro, você vai chamar de vesícula. Se for maior que 1 centímetro, você vai chamar isso de bolha, muito presente nas queimaduras de 2º grau. E você tem um pólipo, né? Que é um crescimento de tecido. Então, crescimento de tecido. Tá? Então, também você tem ali uma formação polipóide. Trazendo mais alguns exemplos, né? Então aqui a gente mostra a mancha, né? Então a mancha não tem relevo, pode ser por aumento da pigmentação, pode ser por ausência da pigmentação. E aqui, mácula e mancha, né? Então, você tem várias, uma área muito maior, né? Então maior que 1 centímetro, né? Então, às vezes a mancha a gente pode dizer que até é um acúmulo de máculas, né? Então você tem ali uma superfície muito maior que pode estar com o excesso de pigmentação ou ausência de pigmentação. Aqui a gente tem uma mancha acrômica, né? Então tem que se avaliar não só a alteração de pigmentação, mas também outras qualidades, como por exemplo a alteração de sensibilidade, a dor, temperatura, pressão, textura, ausência de suor, né? Então tem que investigar as alterações dermatossensitivas. Você tem aqui petequias, que são extravasamentos, né? Então, extravasamento de sangue, né? Agora, em pequeníssimas quantidades, né? Que é sangue capilar, né? Então, fragilidade capilar pode estar relacionada a doenças hemorrágicas, pode ser até provocada também. Você tem aqui, pápulas, né? Então, lesões sólidas, né? Então elas se elevam, elas podem estar com conteúdo urticarinoso, né? Então com coceira, né? Então a gente chama de pápula urticarinosa, né? Muito presente nas reações alérgicas. Né? Você tem aqui a placa, né? Quando você tem várias pápulas, olha aqui o relevo, né? Uma grande extensão, né? Que pode coçar, né? Então isso também está muito relacionado, principalmente o que nós chamamos na anafilaxia, né? Muito presente na anafilaxia. Você tem aqui vesículos, né? Então acúmulo menor que 1 centímetro, né? De líquido, geralmente o líquido é seroso, né? Segundo. Você tem aqui a bolha, né? Então maiores do que 1 centímetro, né? Então muito presente aonde, nas queimaduras de 2º grau, né? Você tem aqui, a pústula, que pode ser a bolha, pode ser a vesícula com conteúdo purulento. Tá? E o abscesso, segundo, o abscesso é um tumor. Tá? Um tumor que também tem conteúdo líquido. Geralmente, esse conteúdo é pus. Tá? Então, você tem ali o tumor de condição sólida, você vai chamar de tumor, e o abscesso, que é um tumor com conteúdo purulento. Vamos fazer agora uma rápida revisão, né, sobre esses 3 conteúdos. A gente vai falar um pouco sobre a anamnese, vamos falar um pouquinho sobre sinais vitais, vamos falar um pouquinho sobre o exame físico da pele. A nossa primeira questão diz assim: durante a anamnese, a técnica de investigação, de roteiro entrevistativo, né, o profissional de saúde deve, vamos lá, letra A, priorizar sempre perguntas fechadas. Olha, a anamnese deve permitir que a pessoa se expresse através de perguntas subjetivas. Tanto é que a gente vai fazer a diferença de sinal, que é tudo que o examinador vai ver, e de sintoma, que é tudo que é relatado pela pessoa, né? Então, claro que não, né? A gente não pode priorizar perguntas fechadas. A letra B diz assim: deve-se utilizar uma linguagem técnica para demonstrar conhecimento ao paciente.
Mas e aí, se você precisar educar o paciente, você precisar fazer com que ele seja compreendido, será que ele vai entender a sua linguagem técnica ou será que isso é um bloqueio a uma comunicação mais efetiva? Claro que não, né? Então a letra B também está incorreta. A letra C diz assim: realizar perguntas abertas para permitir que o paciente descreva os seus sintomas. Inclusive, nós temos que trabalhar com a linguagem própria do paciente. Lembrando que a linguagem pode ser verbal, mas ele também pode comunicar muito de forma não verbal, né? A partir do comportamento dessa pessoa, se ele está prestando atenção, a forma como ele está se comportando, se ele está inquieto, se ele está sonolento, se ele está ansioso, se ele está preocupado. Então, são muitas informações que a linguagem não verbal vão fornecer também ao profissional. Então, ó, por enquanto está ganhando a letra C. A letra D diz assim: evitar anotações para manter o contato visual contínuo. Gente, é muito importante que esse conteúdo de entrevista ele seja orientado para que o profissional ele levante informações. Não é só um diálogo em que uma pessoa fala e o outro escuta. Tem esse conteúdo também de recolher informações. Tá? Então a letra D está incompleta. E a letra E diz assim: interromper o paciente quando a queixa principal estiver clara. Mas a queixa principal ela deve ser definida e relacionada com outros elementos, como, por exemplo, a história da pessoa, os hábitos culturais, os hábitos sociais. Então, também está incompleta. Claro que o nosso primeiro gabarito é a letra C. E a nossa segunda questão diz assim: a inspeção consiste em... Então, a gente falou lá sobre as técnicas, né? Técnicas propedêuticas. A inspeção, a palpação, a percussão e também, segundo, a ausculta. Então, o que significa essa inspeção, né? Seria pressionar as mãos para sentir os órgãos internos? Estaria mais para a palpação, né? Então, letra A está falsa. A letra B diz assim: utilizar o estetoscópio para ouvir os sons corporais estaria mais para ausculta. A letra B também está falsa. A letra C diz assim: observar atentamente os aspectos visíveis do corpo do paciente. E aí, quando a gente fala na inspeção, a gente tem a inspeção dinâmica, que aí a gente observa os movimentos corporais, como marcha, comportamento, equilíbrio, né? Mas a gente também tem a inspeção estática. E na inspeção estática você pode também visualizar apenas um segmento do corpo, como, por exemplo, um membro, a região do tórax, a região do abdômen, a região genital, ginecológica, a região, por exemplo, do pavilhão auricular. Então, você pode ter regiões anatômicas específicas que você vai ver de forma direcionada e estática, mas também de movimentos corporais e de forma genérica, e aí a gente vai chamar isso de inspeção dinâmica, né? Então, ó, letra C por enquanto está ganhando. A letra B, a letra D ainda diz assim: golpear levemente para avaliar os sons, né? Então, quando você fala na produção de sons, você está falando na percussão. E a letra E diz assim: fazer perguntas sobre o histórico de saúde. Então, nesse contexto de perguntas, de interrogatório, a gente chama isso de anamnese, né? Então, gabaritinho da nossa segunda questão, a letra C. Já a nossa terceira questão diz assim, ó: a percussão tem como principal função, letra A diz assim: detectar sons gerados pelo atrito dos folhetos pleurais. A gente vai falar sobre esses sons respiratórios alterados, né? Mas está mais relacionada à ausculta. Então, a letra A não, né? A letra B diz assim: produzir sons que auxiliem na avaliação da densidade e no conteúdo das estruturas. Por exemplo, né, na região gastrointestinal, né, quando você tem os sons timpânicos na condição normal e o som maciço, quando há um preenchimento de líquido, de sangue ou de massas, né? Então, isso é o que nós chamamos de percussão, né? Então, ó, produzir sons. A letra C fala assim, ó: determinar o ritmo cardíaco. Você pode determinar pela ausculta, né? Escutando o som do coração, as bolhas B1, B2, lá no pulso apical. Você também pode fazer a aferição do pulso periférico, né? Então, ali, através até mesmo da técnica palpatória, né? Sentindo as ondas de pulso. Então, claro que não. A letra D diz assim: palpar gânglios linfáticos. Então, é uma técnica palpatória. E a letra E ainda fala de medição de pressão arterial, que também é uma técnica que mistura a ausculta com a palpação também, né? Então, tá falso. Gabaritinho da nossa terceira questão, letra B.
A nossa quarta questão diz assim: qual das alternativas não corresponde a um objetivo da anamnese? Então, a gente falou da anamnese como um roteiro investigativo. Será que é o objetivo da anamnese a obtenção da queixa principal, do sintoma guia que levou aquela pessoa a buscar os serviços de saúde e que a gente vai tentar direcionar nossas técnicas de exame físico? Sim, né? A letra B diz assim, ó, coletar informações sobre o histórico médico e social, tá? Os seus hábitos de vida, por exemplo, se ele fuma, se ele bebe, se ele faz atividade física, se ele tem um trabalho, se ele tem uma residência, os aspectos econômicos, culturais, se ele tem uma religião, etnia, alguma coisa que se relacione com o processo de doença dele, ou o histórico médico, né, as internações, cirurgias, medicamentos, alergias, situação vacinal, histórico obstétrico nas mulheres, menarca, coitarca, né, o ciclo menstrual, tudo isso são avaliados lá na anamnese, né? Então, claro que sim. A letra C diz assim, definir diagnóstico definitivo sem exame físico. Segundo, o exame físico ele é complementar à anamnese. Então, a anamnese é muito importante para levar a um exame físico assertivo, inclusive validar informações ou até mesmo descartá-las, né? Então, claro que a letra C está incorreta e seria a nossa resposta à questão. A letra D ainda diz assim, orientar exames complementares necessários e também compreender a evolução dos sintomas, claro que sim, né? Então, gabaritinho da quarta questão, letra C. E a nossa quinta questão diz assim, ó, durante a inspeção da pele, o termo eritema, né? Eritema está relacionado ao que, segundo? Ó, vermelhidão, né? Então, ó, vermelhidão. Essa vermelhidão, ela é causada por quê, segundo? Pelo aumento, ó, do fluxo sanguíneo. E a gente vai ver isso aonde, segundo? No exercício físico, também em estados de inflamação, né? Então, ó, o que significa, o que se refere ao eritema? Presença da coloração azulada pela falta de oxigênio, isso a gente chama de cianose, né, segundo? Essa cianose pode ser central, essa cianose pode ser periférica, mas está relacionada a quadros de hipoperfusão tecidual, falta de oxigênio. A letra B diz assim, ó, área de coloração avermelhada devido à vasodilatação capilar, aumento do fluxo e a dilatação das artérias e veias. Então, claro que está, ó, verdadeiro. A letra C fala de acúmulo de bilirrubina nos tecidos, conferindo a cor amarelada. Segundo, isso aqui é o que a gente chama de icterícia, né? Então, ó, também está falso. A letra D diz assim, espessamento da pele devido à hiperqueratose. Pode ser um calo, né? Pode ser uma liquenifação, né? Então, não define eritema. Tá? E a letra E diz assim, ó, presença de escamação fina e seca, né? Então, ali são as escamas que geralmente acontece quando a gente está coçando a pele, resultante do desprendimento de células mortas do tecido epitelial, né? Então, ó, letra E também está falsa. Gabaritinho da nossa quinta questão, letra B. Nossa sexta questão diz assim, ó, a lesão primária é caracterizada pela elevação circunscrita. Olha esse termo aqui, ó, lesão primária. Lesões primárias são alterações na pele que estão relacionadas a sinais e sintomas de doenças da pele. Tá? E aí a gente vai pensar no seguinte, as lesões podem ser por alteração de cor. As lesões podem ser por relevo. Se esse relevo for sólido, nós teremos, por exemplo, as pápulas, as placas, os nódulos, os tumores. Mas se esse relevo for de conteúdo líquido, nós poderemos ter as vesículas, nós poderemos ter os furúnculos, poderemos ter as bolhas, as pústulas e por aí vai. Então ele falou aqui, ó, lesão primária caracterizada por elevação circunscrita, preenchida por líquido claro e com diâmetro inferior a 1 centímetro. Então, ó, coleções líquidas, né? Todas elas começam por quem? Pela vesícula, né? Então, ó, a vesícula é menor que 1 centímetro. Depois você tem o que, segundo? A bolha, que é maior que 1 centímetro. Ambas têm um conteúdo que, segundo? Ó, seroso. Depois você tem, ó, a pústula, que pode ser uma vesícula ou pode ser uma bolha com conteúdo que, ó, purulento. Então, qual seria aqui a nossa resposta? Né? Então, pústula tem conteúdo purulento. Seria o que? Vesícula. Por quê? Porque tem um diâmetro inferior a 1 centímetro. Pensa lá aquelas
lesões herpéticas, né? Bem pequenininha, né? A bolha não seria, a pápula e o nódulo são lesões, o que? Segundo, ó, sólidas. Então, o gabaritinho da nossa sexta questão é a letra B. E a nossa sétima questão diz assim, ó, lesões secundárias, ó, lesões secundárias, então são resultantes do processo das lesões primárias, né? Vamos pensar em úlceras, vamos pensar em crosta, vamos pensar em escoriações, vamos pensar em tumores, né? Fissuras, caracterizadas pela perda superficial da epiderme, primeira camada da pele, né? Geralmente resultante ó, de coçadura ou atrito. São chamadas, de repente você coçou e saiu, descamou, ou bateu numa parede, relou, sofreu uma queda, escoriou, atritou. Será que é úlcera? Não, né, segundo, porque é destruição da derme, né? Então você já tem tecido de granulação. Será que são fissuras, acúmulos de tecido, né, que racha, né? Principalmente ali na região dos pés, né? Que a gente tem como definição da sétima questão. Escoriação, né? Falou aqui de uma característica muito definidora, ó, atrito. São lesões que, ó, não sangram, né? E, ó, se resolvem espontaneamente, né, segundo? Então, ó, gabaritinho, letra C. Segundo, pápula e vesícula são lesões primárias na pele, então a questão aqui trata sobre lesões, ó, secundárias, então, de fato, o gabarito é a letra C. Oitava questão diz assim, ó, uma pápula difere de um nódulo por quê? Gente, ó, ambas são lesões primárias, tá? Ambas são, ó, lesões sólidas. Mas qual seria a diferença técnica de uma para outra? A pápula contém líquido, claro, aí não seria pápula, né? Seria, ó, vesícula, né? Ou bolha, se assim fosse, né? Não, né, segundo? Por quê? Porque aqui é uma lesão, ó, sólida. A letra B diz assim, o nódulo é superficial e a pápula é profunda. Segundo, pápula ela está mais relacionada a tecidos, ó, de epiderme. Já o nódulo ele está mais relacionado a tecidos de derme e hipoderme. Mas ambos são lesões sólidas. A pápula é sólida, menor que 1 centímetro, enquanto o nódulo é sólido, maior que 1 centímetro. Então, aqui a gente chegou na característica técnica que diferencia uma lesão primária sólida da outra. Então, você tem a pápula menorzinha e também o nódulo maior que 1 centímetro, gabaritinho da nossa oitava questão, a letra C. A letra D ainda diz assim, nódulo é sempre ulcerado, a pápula não, então isso não é característica. A letra A ainda diz assim, a pápula sempre é causada por infecção viral, nem sempre, né? Então também está falso, gabaritinho da nossa oitava questão, letra C. Nona questão diz assim, ó, a mácula, nossa primeira lesão primária, né? Lembra lá, descreve o quê? A alteração de cor da pele, plana, né? Segundo, sem elevação ou depressão de cara, a gente já tem aqui como resposta a letra A. Então, mácula é isso mesmo, não tem relevo, é uma alteração pigmentar, pode ser com excesso de cor ou ausência de pigmentação. Lesão elevada, sólida, maior que 1 centímetro, aqui a gente está falando de quê, segundo? Ó, de nódulo, né? Lesão vesicular contendo pus, que é que a gente está chamando aqui de, ó, pústula, né, segundo? Espessamento localizado da pele, pode ser o que, segundo? Um calo, né? Então, ó, também não é. E área de descamação irregular, a gente vai chamar isso aqui de, ó, escoriação. Então, ó, também não. Gabaritinho da nossa nona questão, letra A. E a nossa décima questão diz assim, ó, ao avaliar a temperatura da pele, então é um sinal vital, o primeiro sinal vital, né, temperatura, né, então, temperatura, pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória, dor como quinto sinal vital, né, o método mais adequado é, então quando você está aferindo a temperatura, se você não estiver utilizando instrumentos de aferição de temperatura, né, então você pode fazer o quê? Inspeção visual, será que você vai verificar com raio-x, visão? Claro que não, né? Então, ó, já deu spoiler, né? Então, ó, palpação com o dorso da mão, né? Claro que seria, ó, gabaritinho, letra B, né?
você não vai fazer com a palpação das polpas digitais, até porque a pele tem diferentes consistências. E aqui a palma das mãos e a planta dos pés, ela tem um excesso de tecido epitelial justamente para suportar as habilidades que causam atrito e os deslocamentos dos pés com justamente o atrito com o chão, o solo, né? Então você tem áreas de espessamento de pele, que são justamente as polpas digitais, as mãos e os pés. Né? Então, não. O uso de estetoscópio é um instrumento para ausculta. E a percussão leve produz sons que a gente vai avaliar conforme a semiotécnica que esteja ali trabalhando. Tá? Então, gabaritinho da nossa 10ª questão, letra B. E aí a gente trouxe a nossa primeira aula de um rol de outras aulas, né? Então a gente trabalhou um pouco sobre o exame físico da pele, trazendo as lesões elementares, primárias, secundárias. Claro que a gente mergulha de forma muito mais profunda lá no nosso preparatório para concursos públicos, nos conteúdos de semiologia, de exame físico. Hoje a gente está trazendo de uma forma mais objetiva, mais genérica e contextualizando com questões de concurso. A gente falou um pouquinho sobre as técnicas de investigação, falamos um pouquinho sobre sinais vitais. Você tem aulas anteriores também sobre sinais vitais, né? E esse é o nosso preparatório para concursos públicos com o professor Hermar II. Se você estiver gostando do nosso canal, então, por favor, se inscrevam em Enferodonto. A gente também está lá no Instagram, então você bota o @Enferodonto e aí você vai ter acesso às nossas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, alguma correção, algum pedido, você pode entrar em contato com a gente através de 999273210 ou até mesmo pelo nosso e-mail, rmarsegunda@gmail.com. Se tiver alguma sugestão de um conteúdo que a gente possa trazer, de alguma prova que a gente possa realizar, de um comentário de alguma banca específica. E eu também te convido, né, se você quiser aprofundar os seus conteúdos, lá a gente tem um preparatório para concursos públicos na área da enfermagem, nível médio superior, com as disciplinas de legislação do SUS, enfermagem, legislação básica de enfermagem e também conhecimentos de nível médio superior. Essas aulas são online e também nós temos os encontros ao vivo e também com aulas gravadas, né? Um forte abraço, bons estudos e sonhe, acredite e realize. E aí galera, se você gostou do vídeo, então não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, seus comentários. Isso vai ajudar bastante a nós do canal trabalharmos para mais conteúdos em Enferodonto com vocês, aulas descomplicadas.